Fala pessoal, tudo bom? Neste vídeo eu gostaria de conversar com vocês aqui sobre as coisas que me fizeram e estão me fazendo, né, me tornar um homem melhor, um homem mais maduro, as coisas que me fizeram amadurecer e as coisas que eu estou buscando fazer, realizar e praticar para que eu me torne um homem mais maduro, um homem melhor, ou pelo menos um pouco menos imaturo, né? E algumas coisas me aconteceram na minha vida, outras eu tentei implementar na minha rotina, e essas coisas, tudo isso, né, que eu vou comentar aqui com vocês, de alguma forma me empurram para frente, né? Me fazem querer ser um homem melhor, me fazem querer buscar as virtudes, e essas coisas de alguma forma também me deram um autoconhecimento, um maior autoconhecimento, e são coisas que empurram para cima, né? E eu queria comentar aqui com vocês, mas eu também gostaria de ouvir de vocês as coisas que aconteceram nas suas vidas, ou os hábitos que vocês implementaram na rotina, que de alguma forma te fizeram, né, te fez amadurecer, você como homem. Pode escrever nos comentários, será um prazer ler, tá bom? Então, gostaria de iniciar a falar sobre isso, né, conversar sobre isso. Eu acredito que todas as pessoas, elas devem buscar o florescimento, né? Se tornar a pessoa que ela deve ser, como se fosse o ideal, ou pelo menos buscar esse ideal de pessoa. E eu, como uma pessoa que busca ser um cristão, né, eu tenho como modelo principal a Jesus Cristo, como homem perfeito, né? E tem vários outros modelos, exemplos bons, né? Como por exemplo os apóstolos, os santos, as pessoas que tiveram uma vida santa. Todas essas pessoas são modelos de maturidade, são modelos de virtudes, tá? E que nós devemos imitar essas pessoas, devemos buscar inspiração nelas para sermos pessoas melhores, ok? E tem algumas coisas que me aconteceram e outras que eu busquei, fui atrás, que me aumentaram o meu autoconhecimento, que me fizeram ser uma pessoa melhor. E eu queria começar falando da primeira delas, que é a leitura, né? A leitura de bons livros, né? Mais especificamente. A leitura é um meio, ok? Certo? A leitura é um meio. E ela pode te levar para um bom caminho ou para um mau caminho. Depende muito dos livros que você vai escolher ler. Então a leitura de bons livros realmente é um dos elementos principais que me fizeram melhorar como pessoa e amadurecer. Desde a infância, né, eu fui criado em uma igreja evangélica, e na infância principalmente nós éramos incentivados a decorar versos da Bíblia, né, para recitar. E eu fazia aquilo, né, e eu fazia aquilo com gosto, né. Eu escolhia ali um capítulo da Bíblia, dos Salmos e alguma outra parte da Bíblia e buscava decorar aquilo. É certo que algumas vezes eu procrastinava e acabava não decorando, mas quando eu decorava eu sentia um prazer real naquilo, né? E eu tive esse contato com a Bíblia, né, muito cedo, e isso me deu um gosto pela leitura. Depois, no ensino fundamental, eu comecei a ir nas bibliotecas ali, e algumas vezes eu me recordo aqui de pegar em livros assim e ler com muita alegria, com muito prazer. Tinha umas revistinhas do colégio que eu estudava também, do SESI, e as revistinhas do Cezinho que eu lia
com a maior alegria, né, aqueles livrinhos, aquelas revistinhas. E eu lembro de em outro momento eu estar no ensino fundamental ainda e pegar o livro do Oscar Wilde, Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray, e eu li aquele livro e essas experiências me abriram assim a porta para a leitura, né? Então me apaixonei pela leitura. Inclusive, eu tive um período em que eu vivenciei um estado depressivo, né? Uma depressão, por uns 3 meses. E uma das coisas que mais me ajudaram a vencer aquele período foi justamente a leitura dos meus livros, né? Incluindo livros filosóficos, livros cristãos, livros de literatura, desenvolvimento pessoal. Então a leitura realmente me empurra para cima, né? Me faz ser uma pessoa melhor, buscar ser uma pessoa melhor, me faz me conhecer melhor. Quando eu leio, por exemplo, literatura, ou alguns livros cristãos como as Confissões de Santo Agostinho, quando eu leio esses livros, eu percebo como é a alma humana, a complexidade da alma humana, as tendências pecaminosas, viciosas da alma humana, e isso me faz com que eu me conheça melhor. Na literatura também isso é muito presente, né? Quando você lê as histórias, né, dos personagens de um livro de literatura, você vai percebendo o que é o comportamento humano, né? Como que o ser humano funciona, por assim dizer, como que ele se comporta em determinadas situações. E os personagens, né, principalmente da boa literatura, da literatura clássica, por exemplo, os personagens, por vezes, lhe representam, né? Eles estão vivenciando uma situação semelhante à sua e você vê como que eles reagem e você percebe que muitas vezes você reage da mesma maneira que aquele personagem. Um exemplo extremo, né, mas é um exemplo. O livro Crime e Castigo, do Dostoiévski, apresenta o personagem principal, Raskolnikov, que comete um duplo assassinato, que é um crime, que é um pecado, e você percebe como que ele tenta se esconder, né, fingir que não foi ele no início, logo após o assassinato, e antes de cometer esse crime, como que ele racionaliza as coisas, como que ele cria justificativas para cometer aquele ato. E você olha para a sua própria vida, ainda que você não cometeu um duplo assassinato, né? Espero eu. Mas a gente percebe que nos outros vícios, nos outros pecados, nos outros crimes que nós cometemos, nós fazemos a mesma coisa, né? Nós fazemos a mesma coisa, que é o fato de querer encontrar justificativas racionais para cometer aquilo que nós queremos cometer. E depois que nós cometemos, por vezes nós percebemos que nós queremos esconder aquilo. Nós não queremos arcar com as consequências da confissão, né? Da confissão, de assumir os erros, né? A gente não quer assumir os erros, a gente acaba querendo fugir da responsabilidade por aquilo. Então nós percebemos isso. E isso, quando nós lemos nesses livros, a gente se autoconhece. Entra em um estado de autoconhecimento superior ao que nós estávamos antes de ler aquele livro. Então, a leitura da Bíblia me ajudou muito a me tornar uma pessoa menos pior, né? Menos imatura. A leitura de literatura clássica tem me ajudado muito. E de outros livros cristãos, né? Principalmente os livros antigos, livros clássicos cristãos, né? Como a Confissão de Santo Agostinho, Relatos de um Peregrino Russo, que eu li recentemente, que foi muito bom, que é de um escritor anônimo, e muitos outros livros,
o Peregrino, de John Bunyan também. Então a leitura realmente foi algo que realmente me empurra para frente, na direção correta. A leitura de bons livros, né? É importante ressaltar, bons livros. Uma outra coisa, né? Eu já falei da leitura. Uma outra coisa que tem me ajudado é ter boas amizades. Eu acho que isso é muito importante. Quando você está no meio de pessoas que têm valores semelhantes, têm uma crença semelhante à sua, ainda que vocês tenham algumas divergências, mas tem uma crença semelhante, valores semelhantes, que buscam ser pessoas melhores, né? E que buscam amadurecer, essas coisas te contaminam para o bem ou para o mal, né? Se você busca, né, ter amizade com essas pessoas que têm os mesmos valores, isso te contamina para o bem. Já pelo contrário, se você está vivendo em meio a amizades com pessoas que só fazem o mal, que não estão nem aí para a responsabilidade pessoal, para se tornarem pessoas melhores, que não ligam para nada disso, não, sei lá, por vezes não querem estudar, não querem ler, não trabalham, né, e vivem apenas, sei lá, só atrás de prazeres, não faz nada de bom, não tenta se corrigir. Então você acaba se contaminando para o mal também com essas pessoas, né? E as amizades, né, as verdadeiras amizades, têm um poder de influência muito grande, para o bem ou para o mal. Então escolher bem as amizades e cortar as amizades com essas pessoas que estão apenas atrasando a sua vida, isso é muito importante. Às vezes não é amizade, às vezes até sei lá, um namorado, um ficante. As pessoas se prendem, né, a essas pessoas e ficam estagnadas na vida. Quando na verdade é aquele namorado, aquela namorada, aquele ficante está apenas te levando, sei lá, para trás, para baixo, né, no sentido simbólico, no sentido moral. Então é bom cortar essas amizades e começar a fazer boas amizades. Isso é essencial, tá? Então leitura, amizades, uma outra coisa, obviamente, é a vida espiritual, né? Eu, como uma pessoa que pelo menos tenta buscar ser um cristão, buscar conhecer a Deus, isso me leva a uma responsabilidade de buscar conhecer a Deus e buscar ter comunhão com Deus. E isso eu preciso fazer por meio da oração, da leitura bíblica, da meditação. Eu preciso realmente buscar fazer crescer esse desejo por Deus, né? Esse anseio da alma por Deus. Porque eu já percebo que a minha alma, ela precisa de Deus para ela estar saciada, satisfeita. Se eu me afasto de Deus, eu percebo que há um vazio na minha alma e que às vezes eu tento preencher com outras coisas que não são saudáveis, né? Então eu preciso estar em comunhão com Deus para que a minha alma esteja satisfeita. Então a busca por essa vida espiritual, ainda que imperfeita, essa busca imperfeita, essa busca por vezes fraca, por vezes inconstante, mas mesmo assim é um rastejar pelo menos para frente. Ainda que eu não possa dizer que eu estou realmente caminhando, né, na vida espiritual, mas talvez eu esteja pelo menos me rastejando para frente, né? E nós precisamos ser sinceros para falar isso, né? Eu não posso dizer, eu estou muito bem espiritualmente, eu estou em um nível muito bom. Não, eu estou bem para trás, né? Eu preciso
melhorar ainda mais. Mas essa busca, ainda que rastejante, é algo que me leva para frente, né? Me leva para o alto. Então, isso tem me ajudado muito, né? Essa busca, principalmente em fazer conhecer o meu lado sombrio, né? Por assim dizer, o meu lado vicioso, imperfeito. Isso, quando você se coloca diante da luz, você se enxerga melhor. Você se enxerga que você é realmente um pecador, né? Um miserável, uma pessoa imperfeita que precisa de muita correção, você precisa que Deus lhe molde, né? Lhe transforme, lhe cure. Então, quando você está na luz, você consegue se enxergar. E quando você se enxerga bem, você consegue buscar a cura, buscar o remédio, né, para suas imperfeições. Enquanto você está nas trevas, né, na escuridão, você não quer se enxergar. Eu digo as trevas, a escuridão nesse sentido de querer ignorar todos os seus defeitos, todos os seus vícios. Você simplesmente permanece no mesmo lugar ou regredindo, né? É mais fácil ser regredir do que permanecer no mesmo lugar. Mas quando você se coloca dentro da luz, você se enxerga melhor. E ao se enxergar melhor e perceber as suas mazelas, você pode buscar a cura, a salvação, a regeneração, por meio de Jesus Cristo. Então a busca pela vida espiritual é essencial. Uma outra coisa, um outro hábito, né, que eu implementei, e eu não sou tão constante nele, mas eu percebo que me ajuda muito, é a escrita de um diário. Eu comprei na verdade é uma agenda permanente, eu já falei aqui sobre ela, mas eu consigo colocar a data lá e o dia da semana e eu escrevo às vezes, né? Vez ou outra eu vou lá e escrevo como algum acontecimento que aconteceu na minha vida, como eu me senti com relação àquilo, os estados afetivos que se apresentaram, né, na minha alma. E eu escrevo isso, tento escrever com uma certa quantidade de detalhes. E às vezes eu releio algumas coisas que eu escrevi, às vezes há vários meses atrás. Isso é surpreendente como isso dá um autoconhecimento grande, né? E além de te dar esse autoconhecimento, né, conforme você vai escrevendo, você vai percebendo como que você reage a determinadas situações. Isso vai te acalmando também. Tira uma grande ansiedade de você, o ato de escrever. Porque quando nós escrevemos, para que a gente consiga escrever algo que faça sentido, né, a gente precisa pensar. Mas antes de escrever, os nossos pensamentos eles ficam muito confusos, né, por vezes. Nós não conseguimos organizar eles. Só que quando você vai colocar no papel, você meio que se força a organizar esses pensamentos, a criar uma ordem lógica para eles, para você passar para o papel. E quando você faz isso, você traz uma ordem para o seu interior. Você cria uma ordem interna que dissipa grande parte da ansiedade, né? Porque a ansiedade, muita da ansiedade que nós sentimos é justamente por causa dos nossos pensamentos, que está tudo muito bagunçado, muito nebuloso, caótico, né? Quando você começa a organizar eles na escrita, isso tira uma grande parte da sua ansiedade, você consegue pensar melhor, você consegue criar estratégias melhores para resolver os seus problemas. Então a escrita de um diário realmente me ajudou, realmente tem me ajudado todos esses tempos. Muitos santos, muitos filósofos, né, muitos deles tinham um diário, né, escreviam. E você pode escrever sobre as coisas que lhe acontecem, né? Realmente um diário pessoal. Depois de um tempo, se você vê que você tem vocação para a escrita, você pode começar a escrever alguns outros
textos, né, textos como, por exemplo, crônicas, contos, poesia, talvez futuramente até um romance, né? Você pode escrever isso. E é bom que nós tenhamos, né, bons escritores. E por fim, uma última coisa que eu queria falar aqui é se comprometer com algo importante e que seja a longo prazo, entende? Por exemplo, criar um projeto, criar um negócio, algo que você queira fazer, né? E uma coisa que, para mim, pessoalmente, se colocou nesse lugar, né? Apesar de eu ter outras coisas também, é o fato de eu ter uma família, né? O fato de eu ter casado e ter filhos. Isso é uma coisa que te motiva muito, uma coisa que dá sentido para a sua vida, né? Dá substância para a sua vida e faz você querer ser uma pessoa melhor, principalmente depois de você ter filhos. Já. Eu tenho 2 filhos agora, dois meninos gêmeos, são bebês ainda, mas desde que eles nasceram, né? E mesmo antes de nascer eu já comecei a me preocupar, porque, como todos sabem, né, quase todos, as crianças, né, aprendem por meio do exemplo. Todos nós aprendemos por meio do exemplo, principalmente as crianças, né? Então eu tenho me preocupado em ser uma pessoa melhor para que eu ensine por meio do exemplo também para meus filhos. E além dessa questão de dar o exemplo, se comprometer com a família, né, assumir essas responsabilidades que está tudo isso envolvido, né? Questão de se casar, ter filhos, buscar criar um projeto a longo prazo, está tudo relacionado com a questão da responsabilidade, assumir responsabilidades. Então, quando você assume essas responsabilidades, você se coloca em uma posição que não tem como, ou pelo menos talvez tenha como voltar para trás, mas essas responsabilidades meio que te obrigam a ir para frente, a ser melhor, a amadurecer, né? A buscar soluções. Você fica mais ágil, fica mais assertivo. Você fica com você começa a ter mais habilidades, né? A aprender novas habilidades de diferentes tipos, né? Habilidades comunicativas, porque você vai precisar se comunicar melhor, talvez para conseguir um emprego melhor. Você vai aprender outras habilidades, você vai aprender como criar um filho, como cuidar dele, questões de alimentação e muitas outras coisas, né? Que um casamento e ter filhos exigem. Assumir essas responsabilidades, né, a longo prazo. O casamento para a vida toda, né? Mas eu digo a longo prazo, projetos a longo prazo, né, como negócios, às vezes você se comprometer em se tornar um escritor, se você tem vocação para isso, e buscar também essas coisas que de uma certa forma são uma paixão boa para você, né? Às vezes você gosta da escrita, então você se compromete com isso. Às vezes você tem uma vocação aí para o esporte, né? Lá para o jiu-jitsu, para o futebol, para alguma outra arte marcial, para um instrumento musical, por exemplo. Vocês se comprometem a aprender isso, a desenvolver essas habilidades. Então, quando você se compromete, quando você assume essas responsabilidades, isso te empurra para frente, isso te amadurece, né? E você se torna uma pessoa melhor, tá? Então, são essas coisas aqui, né? Basicamente, o que eu falei foi a leitura, questão da vida espiritual, boas amizades, escrita, e se comprometer com algo bom, né, importante a longo prazo, ok? Ó, meus filhos acordaram. Então era isso. Muito obrigado por vocês que assistiram até aqui. Se vocês gostarem, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e até o próximo.
Eu vou ajudar minha esposa agora.